liberdade e vontade. Em diversas ocasiões, nós já refletimos sobre essas duas palavras de modo separado ou em conexão. A liberdade pode ser entendida como livre-arbítrio para o nosso objetivo agora. A questão de uma ação, de uma decisão. E a vontade pode ser usada com o termo voluntarismo. Porque, na realidade, a vontade não é fazer o que se quer, não é fazer o que se tem necessidade, não é corresponder a alguém. A vontade é a construção da liberdade. Essas duas características do ser humano são intimamente conectadas. O livre-arbítrio é a análise sem injunções externas que permite à pessoa o exercício da vontade. Lembrando que a vontade é a decisão decorrente de toda essa análise. Então é uma decisão livre que pode ser contrária a todas as aparências do que levaria uma pessoa àquela ação, àquele resultado. Então, o livre-arbítrio é o julgamento e por isso entra a razão. Quando se fala em liberdade e em vontade, imediatamente temos que acrescentar essa característica peculiar do ser humano, excludente, somente o ser humano tem. E há um problema filosófico forte em educação, porque devido a algum tipo de doença, alguma situação, há seres humanos que não chegam a um nível alto de razão. Não quer dizer que eles sejam inferiores. O livre-arbítrio deles é possível dentro da razão que eles conseguem. É uma coisa muito importante hoje em dia em filosofia da educação ampliar esses conceitos que às vezes aparecem de forma restrita na filosofia pura. E para o nosso campo, nós temos que olhar o concreto. E essa variação do ser humano, a variação de formas de se apresentar com suas capacidades, da sua consciência, o exercício da vontade, tudo isso tem uma base que é intocável, num certo sentido, que não é fruto da educação, mas há elementos de evolução decorrentes da ação educativa. Então, nós somos as pessoas que analisamos a filosofia para trazermos ao campo de ação visando o aperfeiçoamento daquele ser humano, a evolução da capacidade de compreensão da sua própria liberdade, a evolução da capacidade de compreensão da sua própria vontade, do exercício da vontade e encaminhamentos para formas de raciocínio. São os exercícios possíveis de quando há essa possibilidade de uma progressão. E tudo isso é o processo educativo. A educação é em si mesma a atividade otimista. Não um otimismo exagerado, fantasioso, mas consciente de que é capaz. Porque a criança não tem ideia do que é liberdade nem do que é vontade. O adolescente também ainda não tem plenamente, depende de quanto ele viveu na infância. Mas o adulto é capaz, dentro de algumas medidas, conforme o seu uso do raciocínio. O que não quer dizer conteúdo curricular,
não quer dizer academicismo, não quer dizer informação. Não é a escolarização como tal, com suas provas, seus diplomas, seus certificados, não. A questão da educação como construção da pessoa que faz um mergulho interior e se descobre livre, se descobre alguém que é sujeito da sua própria ação. É muito difícil, mas educar é uma atividade difícil. É algo possível? Sim. E é legítimo, porque o sujeito que está em formação precisa do outro que já está mais à frente. Ele é plasmável. E se não for alguém consciente, honesto, um educador, outros elementos vão plasmar conforme queiram e aí vão deturpar e vão condicionar. E o sujeito não vai realmente desabrochar em liberdade e vontade. Não vai exercer o livre-arbítrio, que é o oposto do voluntarismo. É algo assim realmente importante ir ao fundo dessas palavras, liberdade e vontade, que são usadas muitas vezes com sentido oposto ao que é em realidade cada uma.